Opiniões diferentes poderiam fazer assim uma sociedade melhor, né? Mas às vezes isso não acontece. Às vezes o fato de você ter uma opinião diferente parece que se torna meio ofensivo para as pessoas. Sei lá, a gente podia ter um ambiente para todo mundo, né? Às vezes acaba tendo por quê? Porque existem pessoas que não se sentem abraçadas. Não é pelo fato de serem diferentes, não é pelo fato de, sabe, se sentirem diferentes. É pelo fato de não, sabe, não se sentirem fazendo parte daquilo, né? O fato de terem opiniões diferentes deveria ser normal e as pessoas deveriam respeitar isso, mas geralmente não é o que acontece. Quando você tem uma opinião diferente, quando você entra, eu vou dar um exemplo, né? Quando você entra naquele grupo, você tem a sua experiência e de repente a sua experiência ela não é como geralmente aquele pessoal do grupo ali tem, né? Uma experiência diferente para você. E aí você vai e dá a sua opinião, uma opinião diferente da que o grupo tem. Qual é a primeira coisa que geralmente o pessoal faz? O pessoal começa a dizer que você é o problema. O pessoal começa a dizer que não é válida a sua opinião, não é válida a sua experiência, porque você não soube fazer. Mas as pessoas, elas têm que entender que cada um tem uma experiência numa perspectiva diferente, até porque não somos todos iguais. Eu não consigo engolir muito esse papo de que as pessoas são iguais, né? Podem ter direitos iguais, mas uma não é igual à outra. Então, as pessoas elas deveriam, sabe, refletir um pouco sobre isso. E foi o que aconteceu há um tempo atrás, há uns anos atrás, na verdade, né? Eu entrei num grupo de vendas e tive a minha própria experiência. Eu não gostei muito do estilo. E aí eu resolvi fazer um vídeo, mas falando sobre o meu ponto de vista. E eu fui atacada. Eu fui atacada por pessoas que eu nunca vi na vida, nunca tiveram contato com o meu trabalho, mas simplesmente começaram a ofender meu trabalho, que eu não fazia direito e que as coisas não iam fluir, sabe? E que eu era burra, basicamente isso. Eu cheguei a um ponto que eu desativei os comentários do vídeo e depois cheguei a um ponto que eu tive que excluir o vídeo. Porque eu me senti, eita, eu me senti ofendida mesmo. Porque as pessoas, elas não, sabe, não souberam ver. Algumas souberam, sabe, respeitar o meu ponto de vista, né? Até trocar algumas ideias, mas outras pessoas, a maioria no caso, né, que era do grupo, começaram a falar um monte de coisa, sabe? Como se eu tivesse entrado na rede só para falar mal daquele grupo de vendas. Porém, eu apenas tinha falado o meu ponto de vista, que não tinha gostado, sabe? Que não estava me sentindo à vontade de trabalhar daquele jeito, né? E infelizmente muita gente não respeitou. Então, assim, você fica meio que com medo do que falar ou do que não falar nas redes sociais. Não deveria ser assim, sabe? Redes sociais. A gente deveria ter aquela sensação de liberdade de compartilhar coisas, sabe? E pessoas que se caracterizam e que se identificam conosco, elas respeitam e até assim incentivam. Mas infelizmente não é assim que funciona as redes sociais, né? E aí fica a deixa. A gente tem uma ferramenta na mão que poderia ser um poderoso, sabe? Um poderoso compartilhar.
mas acaba se tornando uma ferramenta de medo, muitas das vezes. Ah, o que vão pensar de mim, né? Enfim.